Louvado seja Deus, glória a Deus por mais um dia de vitória, mais um dia de oportunidade. Até aqui tem nos ajudado, Senhor. Creio que Ele é fiel para continuar com as tuas fortes mãos estendidas sobre as nossas vidas. Desde já agradeço a você que tem nos acompanhado. Papai do céu, continue te abençoando poderosamente, abençoando o fruto de suas mãos, onde quer que você esteja, para onde quer que você vá, que o Senhor vá sempre à tua frente, quebrando as barreiras, tirando os obstáculos, te fortalecendo e lhe garantindo vitória. Eu sou o irmão Luciano e este é o canal Mais de Campeã, onde nós seguimos daqui com o quadro Mulheres Sábias da Bíblia. E hoje, como diz o nosso título, iremos falar de Ruth. Você já ouviu falar de Ruth? Você conhece a história de Ruth? Beleza, se você conhece, a gente vai cumprimentar um pouquinho mais, esclarecer o ponto de vista do canal Mais de Campeã para você. Então, lembrando para você que Ruth, ela era moabita. Ela não fazia parte do povo de Deus. Mas mesmo assim, Deus destaca ela, dando o seu nome. O livro de Ruth tem o seu próprio nome. Então, a história começa assim. Livro de Ruth, o capítulo 1, que diz assim: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Então, aqui a Bíblia está narrando a história de Elimeleque e Noemi, sua esposa. Esse livro destaca a atitude de Noemi e Ruth, mas o que chama a atenção de Deus é a atitude de Ruth. Tanto que o livro não é o livro de Noemi. Fala sim de Noemi, até porque Noemi era israelita, mas quem chama a atenção de Deus é Ruth. Então a Bíblia diz que nesse período dos juízes, havia uma grande fome no meio do povo de Deus. Então, Elimeleque, por ser um pai responsável, que se preocupava com a sua família, então o que é que ele faz? Ele pega a sua família e vai para um lugar onde tinha comida. Qual é a intenção dele? De ser como um pai de família, um líder de casa, e não deixar com que os seus filhos viessem morrer, com que a sua mulher viesse morrer. É muito interessante essa passagem, esse livro, porque Deus falou algo muito interessante com a gente. Elimeleque, a atitude dele foi de um pai. Eu acredito, eu creio sim com todo o meu coração, o canal Mais de Campeã pensa dessa forma. Nós acreditamos que Elimeleque ele só queria o bem da sua família. Agora você que está nos acompanhando, quero que você analise o grande risco, as consequências de tomarmos a atitude sem a direção de Deus. Elimeleque pega a sua família, que é a sua mulher e os seus 2 filhos, e vai para a terra do país de Moabe, porque não queria morrer em Belém de fome. E o que é que acontece quando ele chega lá? A Bíblia diz que morre Elimeleque e depois morre os seus 2 filhos. Lembrando para você que muitas outras famílias ficaram em Belém. A Bíblia não narra que houve uma grande morte. Certamente eles passariam por dificuldades, sim. Mas quando Deus está na vida, Ele garante vitória. Não importa qual seja o que esteja vivendo, Deus garante vitória na nossa vida. Elimeleque tomou uma atitude, agiu com o coração, agiu com as melhores das boas intenções. O que ele temia, ele saiu de Belém para não morrer, para a família não morrer, e vai para Moabe. Justamente o que acontece em Moabe é o que ele temia que acontecesse em Belém, a morte da sua família.
A Bíblia diz que Elimeleque morre e depois morre os seus 2 filhos. Então, dando seguimento na história, porque o que a gente está destacando aqui hoje é Ruth. Quem chamou a atenção de Deus nessa história foi Ruth e as suas atitudes. Então, vou narrar mais para você. Então, a Bíblia diz que Noemi, depois que perde o seu marido, fica lá mais 10 anos. Outro ponto que chama a nossa atenção. Tem situações na vida que Deus nos coloca em um lugar, ou permite que a gente fique em um lugar por um período. Assim como o povo de Deus que foi para o Egito para passar um período de fome e acabou se acomodando. Assim como Moisés ficou à beira do monte por um período e Deus falou: Moisés, tem tempo demais aí. Noemi, fome já tinha passado. Ela perdeu o marido e continuou lá, até que perdeu os filhos, e se permanecesse ali, certamente, perderia a sua vida também. Então, tem momentos que Deus permite que a gente fique em determinados locais, determinadas posições, determinados confortos, por um período. Então, depois que ela perde o marido e os seus 2 filhos, ela lembra. Deus perdoou o povo, tem tido misericórdia do povo, então voltarei para a minha terra. E é aí aonde se destaca uma mulher. Eu acredito que Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo, fez um percurso bem mais longo para evangelizar uma mulher, assim Deus fez com Ruth. Deus envia, permite que Noemi e sua família vá para resgatar uma vida, porque Ruth não conhecia Deus. Eu acredito que até a própria Noemi e sua família perdeu o costume de adorar ao Senhor por estar em um meio de um povo que não adorava a Deus. Então, Noemi, ela lembra que o Senhor tinha tido misericórdia do povo, porque todas as vezes que o povo pecava, mas que se arrependia, lembrando para você que não importa o que você tinha feito, o que tinha acontecido. Quando nós quebrantamos o nosso coração, reconhecemos que falhamos diante de Deus, Ele estende as mãos, porque Ele é um bom Pai. Ele está sempre pronto para nos socorrer, para nos perdoar. Não importa o que a gente faça, desde quando no nosso coração haja sinceridade de arrependimento, Deus ele está sempre disposto. Foi o que Ele fez. O povo se arrependeu, clamou, e Deus estendeu as mãos. Noemi fala em voltar para Belém. E aí agora que ela fica com as 2 noras. Ambas diz que irão voltar com Noemi. Noemi insiste em dizer para elas que não volte, que elas fossem para a casa dos seus pais. É aí aonde Deus, ele permite. Deus permite que a gente passe por situações para verdadeiramente ver o que está dentro de nosso coração. É muito fácil a gente ouvir as pessoas dizer que crê no Senhor, que é servo, que é serva de Deus, em momentos de alegria. É muito fácil. Mas Deus permite que a gente venha passar por certas situações para com que Ele sonde, para com que a gente transmita, bote para fora o que de fato está nos nossos corações. Nós não somos super-homens ou super-mulheres. Em momentos de fraqueza, devemos ter a humildade de reconhecer que somos necessitados do Senhor. Se algo me leva a tentar a minha mente, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que o Senhor é a minha força. E que eu devo orar, Senhor, tira isso de mim, não permita que eu passe por isso. Porque se a gente tentar esconder isso do Senhor, Ele não vai nos ajudar. E se a gente tentar manter isso dentro do nosso coração, Ele sabe que está dentro de nosso coração. A Bíblia diz que as 2 noras de Noemi queriam ir com ela, mas uma deixa a entender que o querer dela não era tão grande quanto o da outra. Porém, Noemi insistiu que elas voltassem para a casa dos seus pais, dizendo: ó,
Ainda que eu me casasse hoje, tivesse filho, não teria como casar com vocês, porque vocês não esperariam. Eu já estou velha. Então, volte para a casa dos seus pais, casem-se e construa família. E depois que Noemi insiste, uma das diz, vou seguir o meu caminho. Porém, Ruth se destaca e chama a atenção de Deus. Diz para ela que para onde ela fosse, eu iria. Ela iria e o Deus que ela servisse, ela serviria. Ruth mostra com isso que foi uma mulher fiel e que agarrou a oportunidade que Deus deu. Ruth certamente não tinha o conhecimento, não ouvia falar tanto de Deus antes, mas quando ela ouviu falar de Deus, o Deus que Noemi certamente falava para ela se interessou. E você, que até os dias de hoje sabe que Deus ele é contigo, que Deus te guarda, que Deus te livra, que Deus te abençoa. Será que no seu coração tem um espaço para o Senhor? Será que você está disposto, disponível para o Senhor? Ruth poderia voltar para a cidade dos seus pais, recomeçar a sua vida, porque ela era uma mulher jovem, bonita, certamente se casaria, mas ela não, ela resolveu abrir mão e continuar cuidando de uma velha. Ela sabia, Ruth estava disposta a ter essa responsabilidade. Ela sabia que ela teria que trabalhar para sustentar aquela velha, mostrando com isso fidelidade, o amor. É o que estava dentro do coração de Ruth. Foi o que ela, quando Deus permitiu que ela mostrasse, foi o que ela mostrou, o que tinha dentro do coração. Amor e respeito por sua sogra. Então a Bíblia diz que Ruth volta com Noemi. E aí, Ruth, ela conhece um homem de nome Boaz. A Bíblia fala que Noemi, por ter sabedoria, percebe que Boaz tinha se interessado por ela. Porque, de acordo com a lei, quem teria que se casar com Boaz, que era o parente mais próximo de Elimeleque, era Noemi. Só que Noemi já estava velha. E por estar velha, não gerava mais. E sendo assim, a semente de Elimeleque, seus filhos, acabariam. Então, Noemi, por ter sabedoria, prepara Ruth para se casar, para ser mulher de Boaz. Lembrando que Ruth foi a bisavó do rei Davi, uma mulher muito usada por Deus, preparada para a oportunidade. Muitas das vezes a gente clama, a gente ora ao Senhor, mas você tem que estar preparado para a oportunidade. Não é nem se preparar, é estar preparado. E que nos momentos de oportunidade de glorificar o nome do Senhor, ou seja, na luta, na prova, isso é momento de oportunidade, de a gente transmitir o que de fato está em nossos corações, que a gente venha deixar transmitir a fé, o amor e gratidão. Foi o que Ruth transmitiu no momento de decisão, no momento de virada, no momento difícil. Ela estava disposta a se sacrificar a sua vida, a abrir mão de tudo para cuidar de uma senhora, para cuidar de uma velha. Então, isso chamou a atenção de Deus. E nas nossas atitudes, nas oportunidades que o Senhor nos dá, nas dificuldades, que a gente venha estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque com isso, o que acontece? Deus honrou Ruth. Deus honrou ela a ponto de escrever um livro e dar o seu nome e colocar ela na árvore genealógica do Rei Jesus. Pegou isso aí? Deus continue te abençoando. Pedimos que continue com a gente. Se puder, curta, compartilhe, fique à vontade. Contudo, que o Senhor continue falando poderosamente, grandemente com você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.